Mas então, conte para nós aqui desde o começo, o que aconteceu? Quando surgiu esse processo? Como se desenrolou? O primeiro processo? Havia outro processo? Então, conte para gente a história completa, desde o começo. Aí depois, eu vou estar aqui só te ouvindo. Pode contar. Olha só, o primeiro ponto a destacar é que o processo é em 2020. Ele não é um processo recente, tá certo? E o processo, o primeiro, vamos colocar, são dois processos, é uma venda casada, né? Isso também aconteceu comigo. Eu estou colocando que é muito parecido, tá certo? Por exemplo, eu sofri um processo criminal em Maceió e um civil em Vila Velha, tá? É a mesma postagem. E é um direito da instituição, pastor, ingressar criminalmente e civilmente. Isso é um direito da instituição. Inclusive, é um direito da instituição que seja sobre o mesmo objeto. Né? No meu caso, adentraram dentro de um grupo fechado, extraíram informação de maneira um pouco incompleta e entraram criminalmente aqui e civilmente lá no Espírito Santo. Com o Joaquim foi da mesma forma. Só que o Joaquim não mora em Maceió. O Joaquim, eles entraram lá em Conceição da Barra. Esse é um ponto que eu tenho uma certa divergência com a instituição, porque a instituição está presente em todo lugar do Brasil, tá certo? E ela tem diversas filiais, enfim. Então, eu entendo o seguinte, ela só processou o Joaquim na cidade de Joaquim por uma ordenança da legislação. Ela não tinha como, digamos assim, processar o Joaquim, vamos colocar o seguinte, ela não tinha como escolher o juízo. Ou ela processava em Conceição da Barra, ou não ia ter processo. Agora, o cível, entenda, a Maranata tem igrejas onde o Joaquim reside. Né? Ela tem igrejas em diversos municípios, ela tem igreja aqui em Maceió. Né? Isso, inclusive, foi perguntado na minha audiência, né, sobre se havia alguém aqui em Maceió. Porque, assim, se a gente está falando do dano moral, eu estou falando com relação à igreja, não estou nem falando com relação agora ao Amadeu. E a igreja está presente em diversos locais, a gente entende que esse dano é para toda uma coletividade. Então, não faz sentido você escolher determinado município, fazer com que a outra pessoa tenha que constituir advogado em outra cidade. E eu vou mais além disso, pastor. A igreja de Maranata, ela poderia escolher o procedimento sumário. Ela poderia adentrar em juizado especial, até para evitar mais custas. Mas ela escolhe o processo ordinário justamente para fazer com que na maioria das vezes isso, tá? Para que o processo se prolongue. Porque quando ela perde em primeiro grau, recorre a segundo grau, quando perde no segundo grau, na turma recursal, recorre então, assim, se fosse juizado especial, seria primeiro grau e turma recursal, acabou. Mas como eles vão no processo, eles pegam o processo ordinário e entram no rito de conhecimento normal, né? E eles vão para o processo de conhecimento ordinário e vão para a justiça comum e não vai para o juizado especial, o processo acaba sendo mais longo, entende, pastor? O que só é bom para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, para quem paga a custa processual, de maneira, digamos assim, não sai digamos assim, porque se eu pagar a custa processual, vai ser do meu bolso. Deles a gente não sabe, até porque eu não tenho nenhuma informação de prestação de contas, de quanto o escritório recebeu, de quanto se paga custos processuais, mas eles sempre escolhem um caminho mais longo, o que é contraditório, pastor. Por quê? Porque nesse caso, especificamente do Joaquim, por exemplo, Júnior Magalhães, se alguém me acusasse de algo, eu teria duas alternativas. Uma, ou eu ia esperar que aquele assunto caísse no esquecimento e não ia dar valor. Eu sei que é mentira, isso aí vai cair no esquecimento. Ou eu iria brigar na justiça, mas por uma solução rápida, juizado especial. Porque tudo que uma pessoa que tem sua honra ferida deseja, pastor, é uma solução rápida. É um transitado julgado rápido. Ou seja, se eu estou no lugar do pastor Amadeu, e se eu estou preocupado, se eu sentir a minha honra, o que é que eu vou querer? Eu vou querer uma decisão, transitada de julgado o mais rápido possível.
E se é no juizado especial, é mais rápido. Não é tão rápido, mas é muito mais rápido do que na justiça comum. Tanto é que o processo de 2020, nós estamos em 2025. Entende? E se isso for para o STJ, sabe-se lá quando se vai acabar. E não é bom para a vítima, quando de fato se sente vítima, que um assunto se arraste, se prolongue, né? Porque gera sobre a vítima, quando de fato é vítima, que eu não estou colocando a Amadeu nem como vítima, nem como condenado, não. Estou colocando assim como uma pessoa que está buscando a verdade. Mas quando a pessoa é vítima, o sentimento da vítima, seja em âmbito criminal, seja em âmbito civil, é a solução rápida, imediata. Para quê? Para que aquele dano moral venha a cessar. Digamos assim, ele venha sentir o seguinte: olha, eu fui ferido, mas eu consegui provar a minha inocência, e a pessoa que falou isso pagou, e a partir de agora ninguém mais vai falar, porque já viu que se mentir contra mim vai pagar. Mas não é o caso. No caso, eles buscam o caminho mais longo. Qual o objetivo de se perseguir um caminho mais longo, a não ser, deduzo eu, não estou aqui afirmando, fazer com que a outra parte gaste muito mais com advogados? O que não faz sentido é você criar obstáculos para a defesa. Olha, vou botar um processo ali, aí o outro já vou colocar em outra cidade, e ficar utilizando de artifícios jurídicos para inviabilizar a defesa do outro. Então, essa escolha, ao meu ver, ela não busca, isso é, assim, uma dedução minha, eu não estou aqui afirmando categoricamente, é um juízo de valor meu mesmo, que ela não busca a correção de algo, o encerramento de uma história, de uma conversa, de um disse-me-disse. Ela me parece muito mais um prolongamento, me parece uma litigância predatória, vou colocar esse termo, né? Você utilizar o Poder Judiciário como uma ferramenta de vingança, de silenciamento, né? De linchamento, inclusive, né? Então, assim, me parece exatamente isso. Mas se o pastor quiser ir perguntando outras coisas, eu vou respondendo. Eu adentrei nessa questão da competência e do rito, né? Porque eles saem do sumário, do juizado especial, e acabam indo para o ordinário, que aí é muito mais lento, e ainda usam também liminares, né? Para tentar suspender, tirar a pessoa das redes sociais, que também é muito comum, né? As ações cautelares, né? Os pedidos de tutela de urgência, enfim. Certo. Então, agora voltemos então ao histórico. Como tudo começou, né? Que processo é esse? Como foi que o Joaquim começou então a se defender dessa litigância promovida pelo Amadeu? Você pode então contar essa história para gente? Eu vou simplificar. Eu estou com o processo aqui aberto, tá? Mas eu vou simplificar. O que acontece é o seguinte: um suposto áudio atribuído ao Joaquim. Esse áudio foi extraído de um grupo de WhatsApp, e foi feita uma ata notarial desse áudio. E era um áudio, era um áudio que foi retirado de um contexto de comentários acerca da vida particular do Amadeu, pastor Amadeu. E aí, nesse áudio, o Joaquim, eu vi mais como objetivo do Joaquim fazer um elogio ao irmão do pastor Amadeu, que teria tido uma situação análoga, mas que assumiu, digamos assim, aquilo que teria feito. Esse é o fato. Pronto. O Amadeu, ele toma conhecimento desse áudio, não porque o Joaquim foi falar no Facebook abertamente, não porque ele foi no YouTube, não. Eles vão ali extraindo algo, claro, sempre fora de contexto, né? E a partir dali, eles levam, fazem um ato notarial e ingressam com o processo. Foi o que aconteceu com o Joaquim, foi o que aconteceu comigo. No meu caso, era um grupo fechado de Facebook, pegaram um anexo, não foi nem uma postagem, porque tá, o que eu escrevi não aparece. Pegaram o anexo, tiraram do contexto, fizeram a mesma coisa que fizeram com o Joaquim. Pegaram um áudio e meio a conversas, claro, não trouxeram as conversas inteiras, não printaram, pegaram apenas aquilo que era interessante para eles incriminarem o Joaquim. E então eles mudaram um pouquinho a estratégia, porque costuma ser sempre a igreja Maranata que entra com processos, mas invariavelmente
os pastores que fazem parte ali do conselho presbiteral, eles também entram com esses processos, né? E a gente percebe que é sempre o mesmo advogado, né? Assim, entrou com o processo e Mas nesse na caso, Bruno, audiência foi... nesse caso não teria como ser igreja, porque se foi uma informação sobre a pessoa, então não poderia ser igreja, teria que ser realmente Mas no somente meu ele. caso, a informação era sobre o Gideuti e quem entrou foi a igreja. Uhum. E eu aleguei que a parte era o Gideuti. Eu lutei o tempo todo para dizer a parte não é a igreja, a parte é o Gideuti. Mas, infelizmente, ficou como se fosse a igreja, porque ele era o presidente da igreja. Então, por exemplo, aquela parte que o Joaquim... É dito que o Joaquim fala que ele não poderia ser pastor da igreja. Tal. Então, eles atrelam aquilo à denominação, porque eles tentam empurrar essas coisas. Só que, nesse caso, não foi a igreja, no sentido de que eles desconsideraram. Nós temos que falar outra coisa muito importante, pastor. A igreja ela não entrou em litisconsorte junto com o Amadeu. O Amadeu entrou sozinho. Então, foi o Amadeu contra o Joaquim. Isso é muito importante para entender, no final, a questão da competência. Da competência, não, a questão do acordo que foi feito. Porque quem entrou foi Amadeu contra o Joaquim. Ele entra com o processo Conceição da Barra e outro lá em Vila Velha. O processo de Conceição da Barra vai ser mais rápido, naturalmente, porque é penal. E como é uma causa pequena, não é? É um crime de menor potencial ofensivo, acaba que é juizado especial e acaba que o processo tende a ser mais rápido. Nesse processo, o Amadeu, o Joaquim deixou muito claro, não é? Que ele não tinha interesse em falar da vida pessoal do Amadeu. Não tem nada a ver com sua vida pessoal. Eu estou aqui para prestar assistência às vítimas, fazer contraponto teológico. Eu não tenho nenhum interesse na vida pessoal. Eu posso, né, com relação à vida pessoal, o Joaquim estava disposto a retirar qualquer coisa, que qualquer má interpretação, o Joaquim estava disposto. Então, nisso aí foi feito um acordo. E o acordo, pastor, o acordo, ele abrangia não só o processo criminal, como o processo civil. Entende isso? O acordo abrangia os dois processos. De quem? Do Amadeu contra o Joaquim. Na hora de colocar os processos, o advogado da instituição, ele vai colocar um processo que não poderia ter sido colocado no processo, porque não é do Amadeu. É da igreja que chama Maranata. Pois é o que quando o doutor João Roberto me contou, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, foi exatamente isso que eu perguntei, mas por que se, por exemplo, me pareceu tão lógico e simples assim, uma coisa assim tão elementar, porque, veja, eu estou litigando contra o Júnior Magalhães. Júnior Magalhães entrou com 2 processos contra mim, um civil e um penal. Mas o parente do Júnior Magalhães também entrou com um processo contra mim. Mas eu estou aqui litigando com o Júnior Magalhães. O processo do parente não faz parte dessa minha questão com o Júnior Magalhães. E aí, quando eu vou fazer um acordo com o Júnior Magalhães, então tá. Então, Júnior, então eu vou fazer um acordo aqui. Realmente eu falei alguma coisa aqui que não convinha. Então, eu vou fazer um acordo com você. Eu vou me retratar, não vou falar mais isso aqui que eu disse, não vou insinuar mais nada disso, mas, em compensação, nós vamos encerrar os nossos 2 processos. Ora, na lógica minha, simples, uma coisa tão simples e elementar, quando eu falo que eu vou fazer um acordo com você em relação aos processos, aos 2 processos, só pode ser nos 2 processos que você moveu contra mim. Não pode ser o processo que o seu parente moveu contra mim, porque não tem nada a ver. Entendeu? E Inclusive, pior, eu não poderia também dizer o seguinte: vou fazer um acordo com você para interromper um processo de um terceiro. Como assim que eu vou fazer um acordo com você para interromper um processo de um terceiro? Então, para mim, não faz sentido. Então, quer dizer, para mim, o que me pareceu bem claro quando o doutor João Roberto me falou é o seguinte: nesse momento em que Joaquim
fez o acordo, ele estava se referindo aos dois processos que diziam respeito aos mesmos fatos e às mesmas partes. Qual era o fato? Aquilo que o Joaquim publicou lá no WhatsApp. Qual eram as partes? Joaquim e Amadeu. Então, não faz sentido algum o advogado dizer o seguinte: olha, você fez um acordo, mas era em relação a um processo seu com a Maranata. Isso, Nem assim, me poderia. pareceu uma coisa esdrúxula demais. Não, nem poderia, nem poderia. Mas, assim, se eu não entendi direito, você pode me corrigir, tá? Mas foi Não, esse. exatamente. Nós estamos diante de duas possibilidades, pastor. Assim, eu estou sendo muito cauteloso com o que eu vou falar. Sendo muito cuidadoso. Então, eu vou colocar aqui como uma hipótese. Eu vou colocar aqui como uma hipótese, tá certo? Quando Joaquim fez acordo, o acordo era Joaquim Amadeu, não era Maranata. Se o Joaquim quisesse fazer o acordo, ela só na Maranata, e o Amadeu quisesse, não poderia. Porque não estava ali a Maranata. A Maranata teria que ser chamada do processo. Mas o fato do advogado da Maranata representar tanto Amadeu como a Maranata, ele não poderia transigir em nome da Maranata num processo. Naquele processo não, porque ele não estava com procuração da Maranata. Ele não era procurador da Maranata, ele era procurador da pessoa física, Amadeu. Ah, A entendi. Maranata não estava em litisconsorte. Lembra quando eu falei com o Amadeu? Eles não estavam juntos em litisconsorte. Outra coisa, se fosse inserir a Maranata, primeiro, teria que passar isso, teria que chamar a Maranata ao processo. Olha, tá essa situação aqui, o senhor Joaquim quer fazer um acordo que envolve a Maranata, que não estaria no processo. Teria que chamar a Maranata para saber se ela concorda. Teria que chamar a Maranata para saber se ela concorda. Aí o advogado, com a procuração da Maranata, fins específicos, aí nós temos um problema que é a questão que eu aleguei no meu processo. Olha, a Maranata colocou um estatuto que não tinha validade nenhuma. Tanto que, né, eu não vou aqui adentrar no processo, porque não quero nem ele sabendo do que a gente está trabalhando, mas não tinha validade. Esse caso é pior. É pior do que o meu caso, esse caso de Joaquim. Porque não havia sequer, o advogado não tinha procuração para falar em nome da Maranata. Para entrar num acordo, esse acordo, ele é nulo, ele é totalmente nulo, o acordo. A princípio, se for considerar a Maranata ali. Então, eu tenho duas hipóteses, eu estou colocando como hipóteses. Uma, foi feito o acordo entre Amadeu e Joaquim, e o advogado da Maranata viu, errou na hora de colocar lá quais eram os processos, e em vez de colocar o processo do Amadeu, colocou o processo da Maranata contra o Joaquim. Essa é uma hipótese. Qual é a outra hipótese que eu considero extremamente perigosa, mas que pode ter acontecido? O advogado pode, de maneira proposital, ter inserido um processo da Maranata para induzir o Joaquim a erro. Induzir não só o Joaquim, induzir o juízo a erro. Porque o juízo não sabia que se tratava ali da Maranata. Para o juízo, ele estava conciliando Amadeu e Joaquim. Ele não estava conciliando Maranata. Entendeu? Não havia como colocar ali o processo da Maranata, mesmo que o juiz quisesse, não haveria possibilidade. É juridicamente impossível isso. Não havia uma procuração, eu estou aqui representando a Maranata, não havia um desconsórcio contra o Joaquim. Então, assim, a outra hipótese, estou colocando como hipótese, seria o Isaías Diniz ter, de maneira proposital, inserido um número de processo, sabendo que não era aquele, criando uma espécie de pegadinha, para, no âmbito civil,
chantagear o Joaquim, dizer o seguinte: ou você retira o processo de falsidade ideológica contra a advogada, que criou um perfil falso, entrou, extraiu, foi fazer ato notarial, que foi a mesma acusação que eu fiz aqui em Maceió. Eu falei a mesma coisa. Ele entrou fingindo que era um ex-membro. Porque para entrar eram feitas várias perguntas. Eu achava que eu estava no ambiente seguro. Então, a mesma coisa, Joaquim, ele achou que estava no seu ambiente de privacidade, com os seus, conversando dentro do seu ambiente. Porque quem tem interesse de difamar, o ânimo difamante, você quer espalhar a coisa, você não fala fechado no ambiente, em ambiente privado. E aí o que acontece? Essa hipótese, que eu estou colocando como hipótese, dele ter feito isso de maneira proposital, eu estou colocando apenas como hipótese, porque ele também pode ter cometido um erro lá de digitação. Colocou de maneira proposital para tentar chantagear o Joaquim. Essa é uma outra hipótese. De uma forma ou de outra, no dia da audiência, o advogado sabia muito bem que não haveria como ter sido homologado um acordo entre Joaquim e Maranata no processo Amadeu. Ele pode não ser bom advogado, mas isso aí ele sabe muito bem disso, Júnior, entendeu? olha só, eu entendi as duas hipóteses. Eu tô querendo aqui acreditar, tô querendo acreditar que foi só um erro, que Sim, ele, ele passou o número errado por equívoco, afinal são mais de 100 processos movidos contra ex-membros e tudo. Então, na hora de dar o número lá, ele deu o número errado. E, obviamente, Joaquim, que não é da área jurídica, que não tem essa acuidade de saber qual é o número do processo ali de cabeça, na hora que olhou lá, estava entendendo que era o processo de Amadeu em Vila Velha. Então, e o próprio Isaías também estaria, né? Se for um equívoco. quero eu crer que foi só um equívoco do Isaías Diniz. Quero crer que foi só um equívoco dele. Agora, ele poderia muito bem, de boa fé, reconhecer isso no dia dessa audiência lá, reconhecer que foi um equívoco e que eles estavam ali. Olha, a gente não percebeu, viemos aqui para este processo, mas de fato há um acordo ali e ele só podia se referir a este processo. Nós estamos aqui para declinar da nossa pretensão judicial e então solicitar o arquivamento do processo conforme foi o acordo feito lá em Conceição da Barra. Então, o que acontece? Júnior, se ele não fez isso no momento dessa segunda audiência, se ele não foi astuto no primeiro momento, ele, no mínimo, ele foi astuto no segundo momento. Sim. As duas umas, é o que eu estou vendo aqui de hipótese. E nesse caso, você sabe se o doutor João Roberto, eu não tive oportunidade, porque ontem eu estava já bem cansado, né? Final da semana, final de ano também é bem puxado para mim, por conta das nossas metas. Mas então, você sabe, você que conversou com o doutor João Roberto, ele mandou para você o processo. Você Uhum. sabe se ele tem qual foi a atitude que ele tomou? Ele vai representar junto ao AB sobre este caso? Como é que ele vai tentar resolver isso agora? Porque o juiz desse processo, ele não quis se atentar para o fato. E, pelo que eu fiquei sabendo, ainda condenou Joaquim, ainda num processo que não Sim, deveria nem existir. sim. Então, quer dizer, isso é a minha visão aqui, leiga, né? Mas você sabe se o doutor João Roberto, qual foi a atitude agora do doutor João Roberto diante desses fatos ou dessas hipóteses? Porque, no mínimo, você tem, vamos supor, temos essas duas hipóteses, só não é nenhuma das duas. É uma terceira que nós não cogitamos aqui. Mas então ele não deveria ser questionado? E qual foi, então, a providência que o doutor João Roberto tomou em relação a este fato, a este incidente neste processo? Você sabe? O doutor João Roberto, ele solicitou ao juízo, lá de Conceição da Barra, que houvesse essa correção, entendeu?
Então, o primeiro ponto é que o juiz, naturalmente, solicitou ouvir o Isaías Diniz, né? Porque o doutor Isaías Diniz, porque é de praxe, né? O juiz ouvir a outra parte, né, com relação a isso. E o juiz vai tomar uma decisão, né? Agora, esse é o primeiro passo. Os próximos passos, eu não sei se... Porque, por exemplo, eu tomei algumas decisões, eu não estou comunicando mais. Eu não sei se perceberam, eu tive até dificuldade de colocar o canal para frente esses dias, porque eu tive muita demanda da Amaivos, né? Além de que existe sempre questão de registro cartório, nova diretoria, e tem coisas que demandam mais tempo, acaba a gente sobrecarregando. E eu até entrevistei a minha irmã agora recentemente, mas assim, o que me chamou a atenção nesse processo todo, e o doutor João Roberto já entrou, já solicitou, né? O juiz de Constituição da Barra vai tomar uma decisão, e após essa decisão, creio que vai ser estudado, vai ser feito. Mas, assim, o que foi feito agora é muito pior do que o caso da doutora Luana. O que foi feito agora foi muito pior. Não, se Porque isso nós se estamos confirmar, diante... eu não tenho Oi? dúvida alguma. É muito Se pior. isso se confirmar, eu não tenho dúvida alguma que esse fato ele é muito mais grave do ponto Muito. de vista da atuação do advogado do que quando lá falaram, né? Eu não vou nem afirmar, porque é o seguinte, eu tem muito tempo isso, viu, Júnior? E eu quero até dizer sinceramente aqui o que me pareceu. Quando eles, eu não sei o que aconteceu depois, mas quando me enviaram, não sei nem quem foi que me enviou, não sei se foi o Joaquim, eu acho que nem foi o Joaquim nem me deu muita notícia desse processo, não, tá? Eu fiquei sabendo pelo doutor João Roberto. O Joaquim não me deu notícia disso, não. Mas quando alguém me enviou lá o tal de uma ata notarial, que então teria sido a doutora Luana que tirou a conversa, eu não me lembro bem, mas na época eu olhei e falei assim, isso aqui não prova nada. Quando eu olhei para aquilo lá, eu falei assim, isso aqui não prova nada, isso aqui vai perder tempo com isso aqui. Então, só para poder dizer o seguinte, que naquele tempo eu olhei para a situação e falei assim, isso aqui não vai a lugar nenhum, mas desta vez eu sou capaz aqui de apostar com o pouquinho conhecimento que eu tenho e este meu senso de justiça aqui, que se não for nenhuma dessas duas hipóteses, né, então que isso tenha que ser demonstrado. Mas sendo uma dessas duas hipóteses, é um caso muito mais grave do que o que aconteceu lá atrás, quando o áudio saiu do grupo do WhatsApp, não tenho dúvida disso. A questão até, eu acho que até a questão judicial, se você, por exemplo, assim, se a testemunha, ela, não tenho certeza, tá, Júnior? Tá. A testemunha, ela tem um compromisso com a verdade, mas a parte não teria compromisso, ela pode mentir, A parte né? pode mentir, a testemunha A não. parte, ela pode mentir, então, no âmbito judicial, mesmo que dentro do processo eles tenham a liberdade para mentir, mas eu acredito que, do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, né, isso é totalmente incabível, né, se é que, né, eles pretendem, vamos dizer assim, defender o evangelho, que é o evangelho da verdade, um compromisso de verdade, acredito eu, né? Então, mesmo que, eu estou te falando aqui, mesmo que do ponto de vista do processo, isso seja, vamos dizer assim, permitido, né? Não seja, ou pelo menos não seja condenável, que o camarada está querendo se defender, ele vai lá e mente, mas eu acho que a gente tem um fator espiritual aí que deveria ser mais, Eu nem quis mais adentrar muito nisso. Eu nem quis adentrar muito nisso, mas continuei. porque, olha só, Júnior, até me desculpe aqui, eu nem queria te atrapalhar tanto. Eu acho que hoje, Júnior, nós estamos assim, isso de modo geral, o evangélico, se é que eu posso dizer isso, eu nem gosto muito dessa palavra, eu prefiro o cristão, né? Aquele que é discípulo de Jesus Cristo, mas o evangélico ou o cristão hoje, ele está olhando para a questão da mentira de um modo muito, assim, muito ameno, como se isso não fosse uma coisa assim muito importante. Isso, assim, parece que é uma coisa tão normal,
E será que, Júnior, é normal mesmo? Por exemplo, eu vou testemunhar num processo. Aí você pergunta para a testemunha: você viu? Não, eu recebi. Mas você recebeu de quem? Não sei. Sabe, umas coisas assim. Será que as pessoas, elas não têm assim, não aperta o coração dessas pessoas? A consciência espiritual não pesa? Fala assim, gente, olha só, você está falando a verdade mesmo? Mesmo que isso seja possível no processo, mas será que onde fica Deus, Jesus, Evangelho? Hoje, nesse nosso tempo, as pessoas não estão dando o devido valor à questão da verdade. E a mentira parece ser uma coisa muito normal, comum. Então, quer dizer, desculpa, Júnior, te interrompi, mas pode continuar. O que a gente percebe é o seguinte: o pastor Judeti faleceu já, né? Já passou 100 dias, sabe? Já está bem mais tempo. E a gente percebe que não era a Judeti que mandava na igreja. A, a operação do engano, eu estou falando do ponto de vista espiritual, teológico, tá? Para depois não estarem querendo me acusar juridicamente. É a mesma. O Senhor da obra continua lá operando. Ele é pai da mentira. Agora, nessa ação aqui, ficou muito claro, que jamais um juiz iria homologar um processo quando o que foi debatido na frente dele, na presença dele, eram os dois processos do Amadeu contra o Joaquim. Então não tem como pegar o da Maranata e colocar no lugar do Amadeu. Isso vai ter que ser corrigido. Mais estranho ainda é que, diante daquela testemunha, que é testemunha em vários processos, inclusive no meu também, quando foi perguntado assim: o senhor viu a publicação do Júnior Magalhães? Vi. O senhor estava no grupo? Não. O senhor viu onde? Não me mostraram. Quem lhe enviou? Lhe mandaram. O meu advogado perguntou: lhe mandaram via WhatsApp? Lhe mandaram. Não, não me mostraram. Quem lhe mostrou? Eu não lembro. É isso. Olha só, pastor. Vamos aqui pensar no princípio da verdade real com relação ao direito penal. Direito penal. É natural que, diante de situações de grave estresse, que haja uma diferença, micro diferença nos testemunhos, não é? Que uma pessoa interprete uma palavra, um fato um pouco diferente. Mas não é normal que, diante, olha só, você pega a testemunha, quando é perguntada, ela disse que conhecia Joaquim há 22 anos, salvo engano, e que ela lembrava até de dom espiritual, sei lá o que o Joaquim entregou para ele, que deu testemunho a ele. Ou seja, isso ele lembrava de um fato há 22 anos atrás. Já um fato mais recente, ele não consegue lembrar quem estava na roda. Algo que não era trivial, porque se fosse trivial, ele não estaria ali testemunhando. Não foi uma coisa assim, olha, eu vi o pastor Amadeu cantando a música do Roberto Carlos, não foi isso. Foi algo muito sério, foi algo pesado. Tanto é que estava vindo um processo. E ele diz assim: eu não lembro. Faz tanto tempo. Peraí, mas ele lembra do Joaquim quando ele recebeu assistência? Ele lembra que o Joaquim faz da vida dele perseguir membros da Maranata? Ele lembra que aquilo que ele ouviu trouxe um impacto sobre ele, a ponto, né, dele lembrar com detalhes que foi falado, mas ele não lembra quem foi a pessoa? Isso não cabe no princípio da verdade real do processo. Então, assim, a gente percebe que são Júnior, testemunhos. Oi? e você sabe o que eu achei interessante nesse testemunho? É Hum, porque é o seguinte, ele está numa roda de amigos, alguém então vai passar um áudio para todo mundo ouvir. foi o que Achei me estranho. espantou. Então vamos dizer aqui que nós estamos numa roda de amigos aqui, temos aqui 5 pessoas. Gente, olha só, eu vou passar um áudio aqui para todo mundo ouvir. Ele não lembra quem foi essa pessoa. Não, o E, absurdo, e outra pastor. coisa, Júnior, que me chamou muita atenção, me perdoe, só para complementar, outra coisa que me chamou muita atenção
a crítica que eu fiz aos evangélicos, de um modo geral, que não estão muito preocupados com a verdade, mesmo sabendo que a mentira procede do diabo, e que Apocalipse diz que mentiroso não vai não vai entrar, não vai ser salvo. Mentira, o mentiroso não vai ser salvo. Mas a crítica que eu fiz a essa questão da falta de compromisso dos evangélicos, de um modo geral, com a verdade, é uma outra crítica que eu tenho, Júnior, em relação à questão da ingratidão, que foi uma coisa que me desanimou bastante ao longo da minha vida cristã, da minha jornada cristã. A ingratidão das pessoas. Sabe, como as pessoas, você pode ajudá-las, você pode ampará-las, estende a mão, você carrega nas costas, você se preocupa com elas, você ora com elas e tal, e de repente, essa pessoa ela tem coragem de te dar uma punhalada pelas costas. Júnior, eu fiquei pensando assim, gente, como esse povo é ingrato, na verdade. Como esse povo, ele poderia no mínimo ter, assim, eu olhando assim do meu ponto de vista, né? Olha só, você quer testemunhar contra o Joaquim? Ele disse assim, olha, eu até ouvi o áudio. Eu estava lá nessa roda de amigos, mas eu queria ficar isento, eu não queria participar disso, porque Joaquim foi uma pessoa tão importante na minha vida, foi uma pessoa que me ajudou tanto, foi uma pessoa que foi um amigo meu. Gente, você não tem amigo, as pessoas são ingratas, as pessoas, elas, sabe, eu fico pensando, que mundo evangélico é esse? Que mundo evangélico é esse, Júnior? Perdoa, Júnior, pode continuar, é só um desabafo aqui. Pastor, por que outro da roda de amigos não foi fazer isso? Outro ponto a destacar, né? Ele poderia dizer assim, olha, faz o seguinte, o Joaquim foi uma pessoa muito especial na minha vida. Temos aqui uma roda de 5, os outros 4 vão testemunhar nesse caso. Só que a gente sabe que não existiu essa roda de amigos. A gente sabe que isso não existiu. Se tiver existido, seria um absurdo. Porque, olha bem, uma coisa que eu aprendi, inclusive contar na Maranata, viu? Era agir com nobreza. O que era nobreza? Certos assuntos, quando você ouve, você guarda, você não sai espalhando. Pelo menos aprendi isso aqui no Nordeste. Então, um assunto relacionado à intimidade de um pastor, suposta intimidade, ou uma situação familiar, não é algo para se abrir um áudio e sair ouvindo um grupo de 5 pessoas. Isso não é assunto para se conversar. Então, a gente percebe que se isso tiver acontecido, eu acredito que isso não aconteceu. Estou sendo bem sincero. Não estou afirmando, estou falando de uma crença minha, de uma percepção minha. Não estou dizendo que eu estou falando a verdade, né? Eu estou falando da percepção minha. Eu estou sendo sincero. Eu não tenho como saber o que aconteceu naquela hora. Nessa minha sinceridade, eu acredito que aquilo não aconteceu. Agora, Júnior, nesse processo específico, é muito sério. É muito sério. Eu não entendi. Claro, a condenação foi muito baixa. Foi um valor, assim, até irrisório. Eu creio que a condenação foi talvez pelas palavras ali colocadas, mas, assim, o juiz tinha que verificar se aquelas provas foram obtidas de maneira lícita. Claro que isso fica mais no âmbito penal, né, do que no âmbito civil. Mas, de uma forma ou de outra, aquela testemunha, que só foi uma, pelo que eu vi ali naquele vídeo, eu não sei na parte criminal, porque também a parte criminal entraram logo em acordo, né? Então, enfim. Mas eles só levam 2, um é preposto, outro é testemunho, em todos os processos que eu vi. Mas o que a gente percebe, pastor, eu não estou nem adentrando do ponto de vista teológico, bíblico, que eu não estou nem adentrando mais nisso, que isso, eu até parei de fazer essas análises. O que eu percebo é que o modus operandi é sempre na tentativa de silenciar o advogado da parte contrária. Toda vez que o advogado ia fazer uma pergunta que é relevante, pelo doutor João Roberto era relevante, era, olha, o senhor já testemunhou para Maranata, para, né? Isso não tem nada a ver com o processo. É claro que tem a ver com o processo. A qualidade da testemunha, não a parte. Olha bem, o doutor João Roberto não estava perguntando para a testemunha o seguinte: Fulano, é verdade que você tem uma dívida do SPC Serasa? É verdade que você já tem um problema? Ele não estava perguntando isso. Ele não estava ali para constranger a testemunha. Eu não estou falando que a testemunha tem nome sujo, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que ele não estava constrangendo a testemunha na vida particular da testemunha. Ele estava perguntando se a testemunha
né, que se ela tinha visto pessoas, se havia alguma relação de hierarquia, qual era a função dele, de fato, ele é diácono, diácono está abaixo do pastor, e o Amadeu faz parte do conselho presbiteral que está acima dos pastores, dentro da hierarquia da igreja, né? E que ele, ou seja, as perguntas diziam respeito ao que era importante para o processo. E toda hora ele, de maneira até mal educada, que ele também fez isso no processo, ele fica falando, e fica, e fala, e aí eu protesto, e não sei o que lá, isso aí é irrelevante, isso aí. Ou seja, ele fala tudo sem ser interrompido, mas toda vez que o outro vai falar, né, que eles reproduzem o costume do culto, que eles falam o que querem e ninguém pode questionar. Então eles vão lá querendo falar tudo, né? E perguntam coisas que, no meu processo, era perguntado tudo, pastor, menos o que estava nos autos. Eu não fui perguntado sobre os autos. Ou seja, eu estava sendo julgado por tudo, menos pelos autos. Júnior, Então, você assim, lembra? Você oi? lembra? Você se lembra que eu fui chamado até, acho que como testemunha no seu processo. E veja bem, sabe o que eu achei assim, tão assim, fora de propósito? Foi ele ficar perguntando para mim quantos vídeos eu colocava no canal por semana. O que isso tem a ver com o seu processo, com o seu caso? Olha as perguntas que ele estava fazendo para mim. O que tinha a O que ver com a postagem? interessa, o que interessa para o juiz ou para qualquer outra pessoa, quantos vídeos eu coloco no canal Manaim, no Saulo Pereira, no Cortes Apologéticos, isso é um problema meu, isso não tem nada a ver com o seu processo, e ele teve a coragem Só de ficar me parou fazendo quando, esse tipo de pergunta. só parou quando o promotor interrompeu. Teve hora que o promotor interrompeu. Eu não vou adentrar muito para falar sobre o que acontece depois, porque são situações meio atípicas, que eu não quero aqui falar. Esse processo aqui eu me assustei. Eu acho que foi muito pior do que o meu. Porque ele simplesmente pegou e disse que não foi feito um acordo, que foi feito. E utilizou do subterfúgio. Não, o processo, o número que está lá é um número da. É muito pior, pastor Solo, é muito pior do que o Luna fez. O que o Zé Diniz fez é muito pior. E eles estão perseverando no erro. Júnior, voltando aqui então à questão do processo, o que foi que eu percebi? É como eu falei para você, eu não tive muito tempo essa semana, mas o que eu não li o processo, o que eu recebi foi o vídeo que o doutor João Roberto me mandou. O doutor João Roberto gravou um áudio, alguns áudios tentando explicar a situação, eu até fiz alguma pergunta para ele, não tive muito tempo para refletir sobre essas coisas. Então, o que eu vou falar aqui agora são as impressões que eu tive nesse processo. Aliás, nesses dois processos, tá? E aí você complementa, até posso me equivocar aqui em alguma coisa, né? Então, qual foi a impressão que eu tive? Primeiro, na questão de mérito, tá certo? Não sei se o Joaquim ainda está nos acompanhando, mas amanhã eu vou ter a oportunidade de gravar uma live com ele. Também não seria nem o caso de trazer novamente esse assunto. Mas na questão de mérito, sobre o que foi falado. Ah, tudo bem, foi tirado de um grupo fechado, isso é uma outra questão. Eu acho que até uma questão até moral, eu acho que os fins não justificam os meios, não é um vale tudo, tá certo? Não é um vale tudo, isso não é um vale tudo. Então, para eu alcançar um fim tal, que seria de preservar aqui a imagem da Igreja Maranata, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive mentir, inclusive distorcer a verdade, inclusive arrastar irmão para tribunal, inclusive agir de um modo que eu considero que não é um modo correto de se agir. Então, não é um vale tudo. Por quê? Porque, acima de tudo, deveríamos ser pelo menos cristãos, tá certo? Então, o que acontece? Vamos aqui à questão de mérito, e eu acho que a gente tem que assumir aquilo que a gente faz. E é como você falou há um tempo atrás, né, nessa mesma live. Nós não somos perfeitos, nós somos passíveis de errar também. E isso acontece, eventualmente isso acontece. Nós podemos, na hora que nós estamos falando, nós podemos falar um nome errado,
nós podemos fazer uma referência que não seja referência adequada ao caso ou à pessoa, não é? E isso ali, né, no calor da emoção, da discussão, de trazer né, os fatos, né, nós estamos aqui, às vezes, muitas vezes, debatendo, discutindo, comentando, e ali e tem coisas que vão, assim, afetando muito o nosso estado de equilíbrio normal, porque tem algumas coisas que nos incomodam ou nos irritam. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que você entende que ela agiu de má fé, ela agiu de modo desonesto, ela leva um título de pastor. Então, isso pode realmente te irritar e fazer com que você fale o que não deveria falar, né? Não é que não seja aquilo que você pensa, mas a gente não pode falar tudo que pensa. Nós não podemos falar tudo que pensamos, porque muitas coisas que nós pensamos pode ser coisa simplesmente aquilo que nós achamos e pode estar afastado da realidade ou da verdade também. Então, nós podemos errar, mas o que a gente não pode é perder de vista a consciência de que nós devemos assumir os nossos erros e, quando confrontados de um modo até espiritual, né, ou sincero, quando nós somos confrontados, que nós possamos reconhecer, de fato, aqui, isso aqui não ficou muito bom, acho que aqui eu ultrapassei o limite do razoável, e isso aqui merece uma correção, merece um pedido de perdão, merece uma confissão, merece o arrependimento, para que o nosso estado de equilíbrio espiritual ele possa voltar à normalidade. A gente pode, muitas vezes, no momento da emoção, porque a emoção, às vezes, ela fala mais alto, você extrapola, mas aí, se você for alertado, você vai, medita sobre aquilo e, né, deixa, muitas vezes, a vaidade e o orgulho de lado e diz, de fato, aqui passei do limite, que aqui cabe, então, uma retratação. Essa consciência nós deveríamos ter como cristãos. Uma coisa natural, num ambiente onde nós nos consideremos irmãos pela fé, porque temos o mesmo Pai, que é Deus, Jesus como inicialmente unigênito, mas depois primogênito, entre muitos irmãos. Então, somos irmãos, família de Deus, corpo de Cristo. E nós não podemos nos esquecer disso e permitir que os cercados denominacionais nos impeçam de enxergar as outras pessoas não só como irmãos, mas considerar que cada um tem um chamado, cada um tem, muitas vezes, eu vou usar o termo aqui, vamos ficar aqui com o chamado, não vou usar unção não, porque todos têm unção, né? Todos somos ungidos sacerdotes, né? Mas, assim, há pessoas que Deus deu alguns dons, até naturais, desde o nascimento, são inatos, para que ele possa usar essas pessoas para algum fim, em algum momento da sua história. Então, nós temos que considerar isso. Então, eu estou numa denominação diferente da Igreja Maranata, mas eu considero a pessoa que está ali como um irmão em Cristo, né? Porque eu imagino, sim, que ele tenha a fé que eu tenho também na filiação de Deus, né? Como família espiritual, porque nascemos de novo, e cada um que crê que nasceu de novo, nasceu pela fé, e temos, então, essa relação familiar. Bom, por que eu estou dizendo isso? Então, vamos imaginar aqui, o Isaías Diniz, o advogado da Igreja Maranata, ele muitas vezes ele se esquece, e não só ele, Alexandre Gueiros, Amadeu Loureiro Lopes e Alexandre Brasil, e aquelas pessoas que se referem a nós como caídos, como anátemas, como apóstatas, como hereges, sendo que tudo aquilo que nós falamos, nós procuramos fundamentar, tanto na palavra de Deus como na verdade, e eles fazem esse tipo de referência
a nós, simplesmente pelo fato de nós não sermos mais membros da Igreja Cristã Maranata, eles se esquecem que essa bênção que Deus deu a cada um de nós, ela não se perde, porque nós ultrapassamos o limite do cerco denominacional. Então, quando uma pessoa se volta, né, contra mim de um modo desonesto, muitas vezes, com palavras, né, eles acham que eles podem fazer esse tipo de referência porque eu não sou mais da Igreja Maranata, então eu não sou mais digno nem de respeito. Então, e eu me refiro aqui não só agora os líderes, mas como as pessoas que fazem os comentários, elas não têm respeito. Elas não têm respeito porque elas não entenderam o que é o corpo de Cristo, que é a família de Deus. Então, ele não respeita o outro porque o outro não é mais da mesma denominação que ele. Então, eu só te amo se você for da minha denominação, eu só te respeito se você for da minha denominação, eu só reconheço o chamado de Deus que você tem na sua vida se você for da minha denominação. Se você não for da minha denominação, eu nego o chamado que você tem. E eu acho que é isso que acontece com os pastores da Igreja Maranata. Eles se esquecem que não foi o fato de nós termos nos desligado da Igreja Cristã Maranata que o chamado de Deus se perdeu. E eles deveriam ter um pouco mais de cuidado com isso. Tá certo? Por quê? Porque eles estão ferindo o próprio corpo de Cristo. Ferindo o próprio corpo de Cristo. Então, o que acontece? A bem da verdade aqui, voltando aqui para o processo, né? Eu olhei aquilo que eu recebi, eu assisti a audiência completa, o que eu editei, eu fiz os cortes, né? Tirei algumas partes da audiência, tirei as partes que o Joaquim estava falando do Amadeu, mas eu ouvi tudo. Eu ouvi o que o Joaquim falou, eu ouvi o que o Isaías Diniz falou, e eu ouvi o que aquela testemunha falou. E diante dos fatos que chegou até mim, que foram pronunciados na audiência ali, eu não li o processo, mas eu considero sim, que Joaquim passou um pouquinho do limite, tá certo? Então, o que acontece? Eu considero o seguinte, dentro do contexto ali do que Joaquim falou, alguma coisa ali não cabia realmente, tá certo? Mas qual era, considerando, esquecendo a questão dos limites denominacionais, dessa cerca que as pessoas ficam colocando. Se, por exemplo, Amadeu, ele não ignorasse que corpo de Cristo não é só a Igreja Cristã Maranata, ele poderia ter sido informado. Então, o que acontece? Estava lá, vamos imaginar então que esse seja o fato. Estava lá a doutora Luana no grupo, a doutora Luana pegou o áudio, levou lá para o Amadeu e disse assim, olha, pastor Amadeu, olha o que Joaquim falou de você lá no grupo do WhatsApp. Que eu acredito que não era o Amadeu que estava lá no grupo. Não. Alguém fez isso. Dizem que foi a doutora Luana. Eu nem estou fazendo esse tipo de afirmação aqui porque eu não sei. Mas vamos aqui só imaginar, só hipoteticamente. Então, a doutora Luana pegou lá, levou lá, olha, pastor Amadeu, olha o que o Joaquim falou de você. Imaginem um homem espiritual. Imaginem um homem de Deus, espiritual. Qual seria a reação deste homem espiritual? Um homem espiritual. Não estou falando de um homem carnal. Estou falando de um homem espiritual. Qual seria a reação dele? Doutora, ele falou isso mesmo? Tá aqui o áudio, olha, tá aqui o áudio aqui, ó, tá a prova aqui, ó. Entendeu? Olha só, agora a gente pode agora acabar com o Joaquim. Levar ele pro tribunal, acabar com ele. Entendeu? A gente pode agora, ó, massacrar ele lá, ganhar um processo em cima dele, para depois a gente mostrar que, né, que ele tá todo errado. Mas o que um homem espiritual faria? Ele disse assim, olha só, isso aqui não é verdade, não é mesmo? Não é verdade, tá? Isso aqui que ele falou, ele deve ter falado lá, porque, né, ouviu daqui, ouviu dali. Mas vamos fazer o seguinte, eu conheço o Joaquim,
Ele já veio na minha casa, eu tenho o telefone dele, eu tenho o contato dele. Vamos ligar para ele? Vamos conversar com ele? Pegaria o telefone e ligaria para ele. Joaquim, olha só o que você falou lá num grupo lá. Tudo bem que é um grupo fechado, mas uma pessoa do grupo pode pegar aquele áudio e pode levar para fora. Você acha que é justo? Você já viu eu fazendo isso aqui que você está falando que eu fiz? Não, isso aqui eu nunca vi, não. Isso aqui realmente eu nunca vi, não. Isso aqui eu falei porque estava no bolo de palavras. Pois é, Joaquim. Então, você não acha que você deveria, então, tentar agora fazer uma retratação, ajustar isso? Vai lá no grupo, vai lá no seu Facebook, diz aí, gente, olha, realmente eu fiz uma referência aqui inadequada. O pastor Amadeu ele não é isso, né? Ele não tem essa característica. E aí ele conseguiria resolver isso como um cristão. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: na questão de mérito do processo, eu acho que alguma coisa ali que o Joaquim falou não caberia realmente. Não caberia realmente. Agora, a reação do Amadeu, eu acho que ela não foi uma reação de alguém espiritual, ela foi a reação de alguém carnal, de alguém que queria encontrar uma oportunidade para poder ferir o Joaquim. Tá certo? Então, essa é a minha visão, a visão de mérito. Então, isso que eu vi de mérito. Mas acontece que a questão ela foi para o processo judicial. Foi para o processo judicial. Está lá. Entrou com um processo criminal, entrou com um processo civil, pedindo indenização e tal. E aí, quando eles se encontram lá no processo criminal, né? Eu estou falando aquilo que eu percebi, tá, Júnior? No processo criminal, o Joaquim deve ter feito exatamente isso, deve ter reconhecido que alguma coisa que ele falou não estava adequada, não correspondia realmente àquilo que era a verdade. E por isso Joaquim fez o acordo. Eu estou aqui imaginando, tá? Eu nem conversei com o Joaquim sobre isso. E aí fez o acordo. E qual era o acordo? O acordo é, então tá bom, é realmente isso aqui, né? Isso aqui merece uma retratação, não vamos mais falar isso, eu nunca mais vou falar isso, né? A seu respeito, Amadeu, porque, né, não tá adequado aqui e tal. Vamos fazer um acordo aqui? Então tá, vamos fazer o acordo. Então qual é o acordo? Olha, você não vai mais fazer isso, você vai se retratar em relação a essa questão, tá bom? Tá certo. E aquele processo, e não faz sentido, já que eu fiz um acordo com você, faz sentido agora eu cobrar uma indenização por este mesmo fato? Você está entendendo, Júnior? Se eu fiz um acordo com você, olha só, o áudio é esse aqui, ó. Esse áudio aqui, ele tem 1 minuto de áudio. Tem ali uma palavra ali que eu acho que foi indevida. Então tá. Aí eu conversei com você sobre este áudio aqui no processo penal e nós chegamos então a um acordo aqui. Faz sentido agora eu querer. Aí eu disse assim, então vamos acabar com esse processo? Morreu esse assunto? Morreu esse assunto. Faz sentido eu depois usar, né, o fato do número do processo não ter aparecido lá naquele acordo para processar. Isso para mim é traição. Isso para mim foi uma traição. Ele traiu, ele descumpriu o acordo, se isso tudo que eu estou falando aqui é desse jeito mesmo, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Na minha visão, isso foi uma traição. Ora, ele tinha feito um acordo até de um modo pacífico ali com Joaquim, e depois ele vai processar no processo pelo mesmo fato. Pelo mesmo fato, ele vai continuar com o processo. E o que é pior, os dois fatos que eu achei absurdos, Júnior. Primeiro, o doutor Isaías, ele quis negociar na transação do processo civil uma questão pessoal dele. Entendeu? Veja bem, olha, o Joaquim fez uma representação contra mim, contra mim advogado, lá na OAB. O que isso tem a ver com o processo entre Joaquim e Amadeu? O que é que a representação que Joaquim fez na OAB contra ele tem a ver com aquilo que o Joaquim falou sobre o Amadeu? Os irmãos percebam o que está acontecendo. O doutor Isaías, se eu entendi bem,
ele estava usando o processo que não deveria mais existir por conta da transação penal que foi feita. Ele estava usando este processo que nem deveria mais existir para poder tentar fazer um ajuste numa situação pessoal dele. Foi o que eu entendi. Eu posso estar errado, talvez, aqui por, né? Mas ouvindo ali aquela audiência, foi o que eu entendi. Ele ficou lá, não, porque ele tem uma representação na OAB, mas o que, que isso tem a ver com as palavras que o Joaquim falou? Nós temos aqui uma questão aqui do mérito. Aí ele diz assim, olha, mas enfim, olha só, eu vou fazer um acordo aqui desde que tire o processo meu que está lá na OAB. O que, que o processo tem na OAB tem a ver com isso? Então, quer dizer, foi a segunda coisa que eu achei ruim, estranha, nesse processo. E a terceira coisa é o seguinte: nossa, aparece lá uma testemunha, e essa testemunha que aparece lá, que é uma testemunha que aparece em diversos processos, pelo que eu entendi, e se você assistir as audiências que nós temos gravadas no canal aí, nesse canal aí, Maranata Anátema, já procure ouvir as audiências, ouça o que essas testemunhas dizem. Como foi que você ficou sabendo disso? Eu estava numa roda de amigos. Gente, esse camarada, ele está sempre numa roda de amigos. Ele está sempre numa roda de amigos. Aí é um áudio, aí, vou passar um áudio aqui para todo mundo ouvir. Vocês querem que eu coloque no Bluetooth para sair na caixa de som aqui? Deve ter sido uma coisa assim, quer dizer, umas coisas que para mim não fazem muito sentido. E aí, e a outra coisa também que eu falei, eu comentei, poxa vida, mas que coisa feia. O camarada, ele teve coragem de dizer, olha, o Joaquim foi uma pessoa que me fez o bem. E agora eu vou pagar o bem que ele fez com o mal. Irmãos, você não paga o bem com o mal. Essas pessoas parecem que eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem Jesus, eles não conhecem a palavra de Jesus, eles não conhecem os princípios de Jesus e nunca leram o Sermão do Monte. É a impressão que eu tenho. Então, Joaquim ajuda a pessoa, faz o bem a ele, e agora ele vai fazer o mal? Ora, essas são as questões, Júnior, que me incomodaram muito nessa audiência. Vocês podem assistir a audiência lá e chegar a conclusões diferentes das minhas. Mas eu achei assim o seguinte, por isso que eu te perguntei, será que o doutor João Roberto, pelo menos, não vai questionar isso junto à OAB, esses fatos aí, para esclarecer? Para esclarecer. Afinal, né, como foi que esse processo, então, ficou errado lá? Né? Como é que colocaram o número do processo errado lá? E como é que você se aproveita do processo errado lá para continuar com o processo aqui até o final? Usa uma questão que não tem nada a ver com o processo, que é sua, pessoal, da OAB. Você vai usar essa questão aqui nesse processo e não tem condições de você entender que, obviamente, quando o Joaquim fez um acordo, fez em relação a estes fatos, e não em relação a fatos de um processo outro da Maranata, que o advogado nem tinha a procuração específica para representar a Igreja Maranata naquele processo. Júnior, isso era o que eu tinha a dizer sobre este processo, as minhas impressões. Se você quiser complementar. Dizer para os irmãos que eu diminuí muito o meu ritmo, porque o cansaço faz com que a gente erre também, né? Então, assim, pastor, por exemplo, a pergunta que eu vou fazer é: Joaquim estava mentindo naquilo que ele falou? Porque se estava falando a verdade, eu não sei, mas eu poderia até dizer que talvez o local não fosse apropriado para ser dito, se estiver falando a verdade, né? Mas eu quero apenas uma reflexão de como o trabalho na Maivos não é um trabalho fácil. Porque o Joaquim é a pessoa que mais ouve desabafos. O Joaquim é procurado exaustivamente.
Quantas coisas nós que estamos amados, o nosso irmão Joaquim, ouve, e o nível de estresse para que ele venha cometer um suposto erro de uma palavra mal colocada. A gente pode até debater moralmente, espiritualmente, biblicamente, de que aquela palavra ali passou do limite e tal, mas juridicamente foi feito um acordo. E o acordo foi entre pastor Amadeu e Joaquim. Não foi Maranata e Joaquim. Não tem que ter processo da Maranata lá. Não estava, não tinha nem como. O advogado não estava representando Maranata. É um erro material, claro. E houve uma multa estabelecida. E o Joaquim cumpriu a sua parte. E lá, num outro processo, e de repente, o Joaquim, condenado, o valor é baixo, mas condenado por uma palavra colocada num grupo privado, extraída porque entraram indevidamente no grupo. E aí é muito fácil qualquer pessoa, não é, querer crucificar o Joaquim, como tentaram fazer comigo. Mas o justo juiz, aquele que vê todas as coisas, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe do coração do Joaquim, do coração do Amadeu e do coração do Isaías. E o justo juiz, dele ninguém escapa. Não tem habeas corpus de Lewandowski, não tem Magno Malta, não tem Capitão Assunção que livre. Do Supremo, do juiz dos juízes, ninguém livra. Então é isso aí, Júnior. Eu quero te agradecer esse tempo que você dedicou aqui para poder trazer esses esclarecimentos. Como eu falei, eu, né, não sabia muito detalhes, não cheguei a ler o processo, trouxe aqui apenas as minhas impressões, mas, enfim, vamos aguardar aí, né, as cenas dos próximos capítulos, ver o que vai acontecer, mas eu acho que se alguém tiver alguma dúvida e quiser chegar às suas próprias conclusões, acho que ouvindo lá o vídeo da audiência já dá para poder compreender alguma coisa, né? Tá, dá para ver.